meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre o filme Alita. Então, bora começar. O filme começa em 1253, 300 anos após a queda. Um cara encontra o rosto de uma robô e fala que ela está viva e aos poucos ele vai reconstruindo ela. Então, ela acorda em uma cama e ela veste as roupas e vai até o doutor. E ele dá comida pra ela. Ele era o Dr. Dilson. Não sei se era esse nome mesmo, mas enfim. Ele conta que não conhecia ela. E eles também não sabem o que aconteceu com ela e nem ela. Ela não sabe nem qual era o nome dela. Então ela vai pra fora e olha para Zalem. É a última das grandes cidades aéreas. E ali era a Cidade do Ferro. E o doutor dá o nome dela de Alita. E todos na cidade trabalhavam para Zalem e eles não podem ir até lá. Até que ela encontra um cartaz de procure-se de uma pessoa que matou 6.000 mulheres. Ela tinha encontrado um cachorro e salva ele de um centurial, um robô gigante. E ela também conhece o Hugo. E depois aparece o Giga e vai embora. Então a cena corta e vemos um assassinato de uma mulher. E voltando para Alita, ela vê o doutor com a mão suja de sangue. E ele não quer que ela fique fora durante a noite. Então ela sai de casa e vê uma mulher estranha na rua. E aquela era a doutora Shiren. E ela conhecia o Dilson. O doutor tinha colocado a Alita no corpo que a filha deles teria. E a Alita sai da casa novamente e vê o Hugo jogando um jogo esquisito, que era o Arthur Ball. A Shiren queria que o Dilson fizesse parte do time dela de novo. E ela quer juntar os maiores campeões que eles já viram na vida. Ela fala que o Vector pode ajudar. E ela quer voltar para Zalem. Enquanto isso, a Alita estava aprendendo a jogar. E durante o caminho, eles veem um caçador de recompensas procurando por algo. E de volta em casa, ela pergunta ao doutor o que houve com seu braço. E ele só ignora ela. Então a cena corta e o Hugo estava levando a Alita para um lugar secreto dele. E ele queria saber como é Zalem. E ela fala que ela conhece, só que não lembra de nada. E ele conta que o doutor encontrou ela no ferro velho. E tudo que cai de lá vem de Zalem. E à noite a Alita segue o doutor pelas ruas. E ele era um guerreiro caçador. Ele salva uma mulher, mas aquilo era uma emboscada para ele. Enquanto ela luta com aqueles caras, ela tem uma lembrança de quando ela lutava. E ela estava numa batalha. Então o doutor conta que antes da queda havia polícia para impedir os criminosos. Mas agora a fábrica pagava eles para fazer o trabalho sujo. Então ele leva a cabeça do ciborgue com quem a Alita lutou para poder ganhar uma recompensa por ela. Então alguma coisa na luta que a Alita teve ativou a memória dela. E ela se viu na lua lutando. E ela pergunta ao doutor de quem era o corpo que ela estava usando. E ele conta que era da filha dela, que se chamava Alita. E ela nunca conseguiu usar o corpo que ele fez pra ela. Ele conta que um paciente dele foi até lá numa noite procurando drogas e sem querer a Alita estava no caminho dele e ele a matou. E a mãe dela foi embora depois disso tudo. E ele começou a caçar pra poder matar o tal cara. Ele sentia que de alguma forma era responsável pelos outros demônios e também começou a caçar eles. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que quer ver por aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Bora continuar. Então aquele cara que a Alita derrotou vai até o Shiren e ele conta o que aconteceu e que ela conhece uma técnica de batalha. E a Alita quer ser guerreira caçadora que nem o doutor, mas ele não deixa. E depois disso, o Vector leva ela pra ver uma partida de motorball. E depois de alguns anos, eles escolhem um jogador que nunca foi derrotado e levam para Zalem. E lá ela vê a Shiren com o Vector. E depois o Hugo sai de lá e vimos ele e o grupo dele pegando um cara e tirando o braço metálico dele. E a gente vê que ele trabalha para o Vector. E a cena corta para o Hugo saindo com a Alita por uma floresta. Ele conta que as Hun destruíram as cidades aéreas, fazendo com que elas caíssem tudo na mesma noite. E ele leva ela para ver uma nave de batalha de Zalem. Então a Alita mergulha na água para ir até lá, para ir até a sala de controle. E ela volta com um corpo metálico de lá e ela leva até o doutor, porque esse corpo pode ser uma arma muito boa para lutarem contra o Brusca. E ela sente que tem uma ligação com esse corpo. E o Brusca era aquele cara que ela lutou e derrotou, e que ele foi até o Vector. Então o doutor conta pra Alita que ela é uma berserk, e o corpo dela foi projetado para responder esse tipo de corpo que ela tinha levado até ele. E ele não quer unir ela àquele corpo, e ela vai se registrar mesmo assim como uma guerreira caçadora. Então ela vai com o Hugo até um bar de caçadores de recompensa, e ela vai pedir ajuda pra eles com o Brusca, mas ninguém aceita. E ela começa a lutar contra o Zapar e ganha dele facilmente. Ela desafia todos eles e eles perdem, e então eles precisam ajudar ela. Então quando a luta começa, o doutor aparece por lá, mas ela ganha de todos eles. E até o Brusca pessoalmente aparece por lá também. E ele tem melhorias em seu corpo. Ele quer a Alita e acaba matando um cachorro, maldade. E ela pinta o rosto com o sangue do cachorro e começa a lutar.
e ele leva ela até o submundo, que era onde ele vivia. Então a luta continua, mas ele parte o corpo dela em vários pedaços, e ela tem uma lembrança da sua vida anterior. Ela consegue dar um soco nele mesmo sem pernas e com um de seus braços, até que o Dr. e o Hugo chegam e outro caçador também ajuda ela. A Shiren também estava por lá, então a cena corta para o Dr. colocando aquele corpo que a Alita achou nela. Então ela conta pro Hugo que com esse corpo ela tá mais forte. Então ele beija ela e ela pergunta se incomoda o fato dela não ser completamente humana. E ele diz que não. Então o Vector fala para o Busca que a Alita morta entregando o coração dela. Valeu, Rainha Má. O Hugo estava trabalhando para o Vector porque acha que pode mandar ele para Zalem. Então a Alita quer ajudar ele com a recompensa para ele poder ir. E ela até quer dar o coração dela a ele. Então ele quer que ela seja uma jogadora de motorball para eles irem juntos para Zalem. E o Vector pede para todos os jogadores matarem a Alita. E aquele caçador de recompensas que lutou com a Alita no bar vai atrás do Hugo para matar ele. Ele tenta fugir mesmo com o braço machucado. E a cena corta para o doutor e ele olha os competidores e percebe que aquilo é uma armadilha para Alita. E ele consegue avisar ela antes do jogo começar. Então ela vai derrotando um por um até que sobram 3 quando o Hugo consegue avisar para ela que o Zarpan tá atrás dele. E ela vai tentar ajudar ele mesmo com os caras em sua E ela se livra deles e chega até o Hugo. E ela descobre que ele roubava pedaços de robôs. Só que ela, sendo uma caçadora, ela não pode impedir o que o Zarpan está fazendo. E ele fere o Hugo na barriga com uma espada. E a Shiren vê a cena os dois juntos e mente para o Vector dizendo que não viu eles. Então a Alita leva a cabeça do Vector para os caçadores, dizendo que ele estava morto. E ela acaba arrancando também o rosto do Zarpan. E o doutor dá o corpo do Vector graças à tecnologia da Shiren. E o doutor conta que nasceu em Zalem, mas ele e Shiren foram forçados a descer por causa da doença da filha. Mas o Vector sabe que a Shiren deixou-o vivo. E ele pergunta se ela quer ir pra Zalem. Mas ela não quer estar lá em cima sem a filha. E ele acha que tudo que aconteceu foi por culpa dela. Então ela vai atrás do Vector. Ele tinha pegado parte do corpo da doutora Shiren para fazer experimentos. E é assim que ele faz para mandar as pessoas para Zalem. Porém, o Brusca aparece lá para defender o Vector, onde ele conta para ela que a missão dela era destruir Zalem. Então ela corta o Brusca no meio e ela sabe que o Vector era só um espião, porque o Nova estava usando ele para observar tudo. Então ela mata o Vector, só que mesmo assim o Nova sabe que o Hugo está vivo porque o doutor deu um corpo para ele. Então o doutor liga para ela e avisa que o Hugo estava cogitando subir para Zalem. Então ela tenta parar ele, mas seu corpo tá todo cortado. Porém ele cai de lá de cima e a Alita entra para a Liga dos Campeões. E o filme promete ter uma sequência. Bom, eu tava gostando do lance do Man se apaixonar por uma robô, mas passei a não gostar muito quando ele também se transformou em um robô e morreu no final. E tem parte do filme que o CGI tá legal, mas tem outras que ficam um pouco esquisito. E as cenas de ação foi bem legal, mas eu não gostei mesmo do final. Mas mesmo assim, minha nota é 8. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!